Ô pessoal, a gente está aqui no Museu do Esporte de Campinas, registrando a exposição em comemoração aos 107 anos do Guarani Futebol Clube. E nada melhor do que Partido Marco Zero. Essa é a homenagem do Museu do Esporte à fundação do Guarani Futebol Clube no dia 2 de abril de 1911. A ilustração dos 12 fundadores, 11 na verdade, nós não temos nenhum material fotográfico dele, que é o Júlio Palmieri. A gente vai contar um pouquinho dessa história e mostrar um pouquinho dessa exposição para vocês daqui a pouquinho, ao lado de um grande amigo, Fernando Pereira da Silva, que é um dos curadores aqui do museu. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu for, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, bico de ouro, a nossa... Fernando, aqui a gente tem as camisas antigas de torcidas organizadas do Guarani. A Jovens da Tribo é uma torcida que surgiu no início dos anos 70. Essa camisa ela foi feita no final. Havia muita procura de camisas e não havia em estoque para venda. Então foi mandado fazer uma pequena quantidade com esse logo do índiozinho lá no estúdio do V8, na Dr. Quirino. Essa segunda aqui, Fernandão? Essa segunda é a camisa da TUG, uma dissidência das Jovens da Tribo em 77. A TUG surgiu com uma grande torcida, mas no final do ano acabou havendo um acordo com o pessoal das Jovens da Tribo, que ficou sendo coordenada pelo Tadeu durante aquele ano. TUG é torcida uniformizada do Guarani. Isso. E aí depois a gente vai para aquela histórica. Das duas nasceu a Guerreiros da Tribo. Essa é a segunda camisa do pacote. A primeira eu tirei e dei para o Beisola, e a segunda eu tirei e vesti. É essa daí, que tem 41 anos, feita em São Paulo, com um bordado diferente. A intenção dessa manga com essas listas é que qualquer bugrino podia ser reconhecido de longe, né? Qualquer membro da Guerreiros. Diferenciava muito Sim. de torcedores que não eram da Guerreiros por causa das listas brancas, né? Se tivesse uma confusão entre torcedores, a gente conseguia por cima ver se tinha alguém da Guerreiros no meio da confusão. Aí a gente vai para a Raça Bugrina. A Raça Bugrina foi uma torcida nascida nos anos 80. O primeiro presidente foi o Romeu de Castro, que depois ficou famoso aí com o futebol feminino. E o segundo presidente foi Gilberto Moreno, que hoje pertence ao Conselho de Administração do Guarani. Giba Moreno. O Giba foi presidente por muitos anos da Raça Bugrina. E aí a gente já vem aqui para um dos nomes mais representativos em se falando de história do Guarani, né? A Taba, que é a Torcedores Amigos Bugrinos Associados, que, diferentemente de uma torcida uniformizada ou organizada, era um movimento de associados do Guarani, né? Sim. Ela não era uma torcida, mas era um grupo de torcedores fanáticos, escolhidos a dedo, vamos dizer assim, né? E, inclusive, ela patrocinava a Raça Bugrina, mas ela não se apresentava em estádios como uma torcida. Ela era um grupo de sócios e conselheiros que realmente discutia o que tinha que ser discutido. Não estava lá para dizer amém para ninguém. Agora vai um segredo pessoal aqui. Uma das grandes frustrações da minha vida é nunca ter participado da Taba. E para todo mundo ter conhecimento, quem foi, quem não foi, nunca mais, né, Fernando? O grupo se reúne até hoje para alguns eventos próprios de vocês e tal, mas a adesão à Taba nunca mais. Né? Não, nunca mais. Hoje o grupo tem uma média de idade aí acima de 65 anos, então já não tem aquele pique e muitos já faleceram. Torcedores históricos como Davi Bigalini, Rafael Prete, aquela turma. Saindo da Taba histórica, a gente vai hoje para aquela que indiscutivelmente é a maior torcida organizada do Guarani Futebol Clube, a Fúria Independente, que surge em 1995. Está representada aqui, pelo que você me falou, pela primeira camisa da Fúria feminina. Isso. Eu conversei com a Nath, ela tinha essa primeira camisa e ela comentou que as mulheres até então usavam camisa tamanho P, mas essa foi a marca da Fúria feminina, que teve um grande destaque aí nos anos 90, início dos anos 2000.
e ela me emprestou para o museu essa camiseta. Bom frisar também que a gente nunca vai conseguir representar todas as torcidas uniformizadas ou organizadas que existiram na história do Guarani, né, Fernando? Então, obviamente, algum material fica faltando, uma ou outra acaba não estando registrada aqui, mas nem por isso é menos importante na história do clube e da sua torcida, né, Fernando? Sim, essa ideia de colocar camisas de torcida surgiu no final da semana passada, para que nessa última semana da exposição a torcida do Guarani fosse homenageada. E eu procurei algumas pessoas, entrei em contato com o pessoal da Jovem, da Fúria, da Chavantes, e ficaram de nos emprestar essas camisas. Até pela correria do dia a dia de todo mundo, as camisas não chegaram em tempo, eu usei aquilo que eu tinha para representar todas as torcidas organizadas do Guarani. Essa aqui a gente não precisa muito da ajuda do Fernando Pereira, não. Acho que todo bugrino conhece isso. Aliás, até quem não é bugrino conhece, né? Essa é uma das réplicas da Taça de Campeão Brasileiro de 1978. Essa conquistada pelo Guarani. No interior do Brasil só um clube tem essa, ninguém mais tem, ninguém mais terá. Porque a taça depois entrou em litígio aí entre São Paulo e Flamengo para decidir quem era hexa. Fernandão, agora chegando aqui a parte das fotos históricas da semana do Guarani Futebol Clube aqui no Museu do Esporte. Essa primeira foto da esquerda, ela mostra o que ligado à história do Guarani, Fernando? Ela mostra o ground do Guanabara, o campo do Guanabara, que é o local que seria comprado pelo Guarani para a construção do Castilho. Mas essa foto ainda é da década de 10. Esse campo foi construído pela Associação Atlética Guanabara, o melhor de Campinas, mas era um campo de terra. E o Guarani jogou ali suas primeiras partidas e vários jogos na década de 10. Essa arte é da instalação, dia 9 de abril de 1911, quando foi eleita a primeira diretoria, que elegeu Vicente Matala como primeiro presidente. Não houve ata após a reunião do Largo Carlos Gomes. Essa foi feita uma semana depois, uma reunião formal para a instalação. A foto de baixo, na verdade é um preparado de algumas fotos e uma ilustração. Essa camisa linda, maravilhosa, fala um pouquinho para a gente dela. É o time de 1914 que venceu um desafio contra outro time da cidade e acabou registrando no estúdio fotográfico a foto do time campeão, o famoso Derby de Souzas. Eu não gosto muito de aparecer em imagem não, Fernandão, mas seria essa camisa aqui que foi depois replicada e reproduzida pela capa, com essa menção a 1914. Exatamente. Em 2014 foi possível que a capa fizesse uma tiragem limitada, homenageando essa camisa de 100 anos antes. Embaixo é a camisa que agora está fazendo 100 anos, 1918, também uma camisa muito bonita, que podia ser feita uma tiragem limitada agora, com um distintivo, lógico. Esse uniforme foi usado de 1918 a 20 aproximadamente. Aqui à direita temos uma reprodução de um quadro do time campeão campineiro pela primeira vez em 1916. Ele havia vencido um desafio em 14, mas o campeonato realmente ele conquistou a primeira vez em 16. E aí o Rodrigo Brasileiro, lá, grande bugrino de Ribeirão Preto, fez uma réplica muito perfeita dessa camisa, aí, um ano atrás. E eu considero uma das camisas mais bonitas que o Guarani já teve. Esse recorte de jornal, Fernando, qual a importância disso para a história do Guarani? Essa notícia foi publicada no final da tarde do dia 1º de abril de 1911. O grupo fundador, assim que saiu lá do Largo Carlos Gomes, correu para a redação do jornal Correio de Campinas e conseguiram colocar uma pequena nota de 5 linhas, registrando e comprovando a fundação do Guarani, que foi no sábado, dia 1º de abril. Sabe-se que houve uma decisão de que o clube existiria a partir do dia seguinte. Mas até para evitar qualquer tipo de gozação, porque a gente também não pode fingir aqui que não sabe o que acontece no dia 1º de abril. Podemos dizer que eles foram cuidadosos até com isso, né, Fernando? E aí nós temos mais duas fotos menores aqui do lado, com dois uniformes colorizados. São as duas camisas das quais nós falamos. De
14 e de 18. Agora aqui abaixo nós já temos um dos primeiros jogos do Guarani no campo do Guanabara, que foi mostrado há pouco. O Guarani de roupa branca, camisa branca, bermuda branca e meia verde e alguns de gravata. Como se sabe, o primeiro uniforme oficial era assim, tinha gravata verde incluído. Esses já foram doados, são os livros que se referem ao Guarani aqui na biblioteca do museu. Sensacional, isso aqui é uma exposição completa. E aí eu não resisto, eu faço assim, o Planeta Guarani. E aí o Fernando Pereira quase me mata do coração, eu chego aqui no museu, eu estou vendo o vídeo sendo reproduzido ali, eu falei, poxa, eu conheço essa imagem. São os vídeos que a gente trouxe no Planeta Guarani, comemorando o acesso, depois comemorando o título do Guarani na Série A2. Essa me surpreendeu, me pegou de calças curtas, eu juro que eu não sabia e... Pô, valeu, viu, Fernandão? Ver ali o simbolinho do Planeta Guarani em algum momento, participando da história de 107 anos do Guarani, pra mim não tem preço não. Essa eu fico te devendo por um bom tempo.